O clima está cheio de coraçãozinho hoje, né? Tem alguma coisa no ar. Só assim para a gente ouvir o Samuel cantar em São Paulo. E o coração não faz, né? Que bênção, né? Obrigado. Esse silêncio de Deus fala muito profundamente com cada um de nós. Muito profundamente. Eu quero dizer para vocês que a irmã Cosma ela está melhor, está bem, está se recuperando. Ainda precisa de muitos cuidados, porque é tudo muito recente. Mas para quem precisaria ficar 5 dias na UTI e ficou só um dia, é porque Deus está conduzindo tudo, né? Então ela já pode receber visitas a partir da 1 da tarde até as 9 da noite. Então vocês podem ir lá, tá? E só não agita muito ela não, porque senão ela vai querer sair do hospital junto com vocês. Tá bom? Mas a cirurgia foi grande, ela teve que extrair a vesícula, tá? Teve que mexer um pouquinho no intestino e, segundo a informação dos médicos, estava tudo grudado. Tá assim, causou um pouquinho de dor, mas ela está bem, tá bom? A irmã Cosma é muito forte, ela só está chateada porque tiraram tudo dela, até o celular. Senão ela já estaria mandando mensagem para a maioria de vocês. Então eu falei para ela que lá da minha casa eu estou de olho nela. Então, queridos, vamos continuar orando pela irmã Cosma, tá? Pela recuperação dela, pelo Henrique, com a Renata, por outros que estão enfermos também, para que Deus possa cuidar desses nossos queridos. Eu quero agradecer e parabenizar. Agradecer a vocês porque há um tempinho atrás nós fizemos uma reunião sobre as condições que a Igreja da Independência estava vivendo e fizemos uma proposta para a Igreja para que a gente entrasse num plano de fidelidade a Deus, de uma oferta igual ao dízimo. E eu quero dizer para vocês que nós praticamente já estamos recuperados financeiramente. Amém? Por que eu quero agradecer e parabenizar? Parabenizar pela decisão de ser, confiar, de ser fiel a Deus dessa maneira, e Deus não desampara. Deus, Ele faz a obra. Então eu quero agradecer. Temos muito ainda que avançar, tá, queridos? Não estou dizendo que nós estamos bem, estou que nós conseguimos recuperar, pelo menos, essa questão. Eu tenho sonhos com essa igreja aqui. Um dos sonhos é colocar bancos estofados nessa igreja. Mas para isso nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu tenho um plano desde quando eu cheguei aqui, que eu dei uma olhada nesse terreno aqui atrás e eu falei: esse terreno não pode ser de outra pessoa, tem que ser da igreja. Nós temos que avançar para trás. Tá? Avançar para trás no bom sentido, né? Ninguém deve avançar para trás, mas nós devemos avançar porque nós temos que comprar esse terreno para a gente ter uma estrutura melhor aqui para a condição dos trabalhos da igreja. Tudo isso envolve recursos, mas eu sei que a Igreja da Independência pode fazer isso, sempre confiando na bênção de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu fui pastor em Pindamonhangaba, queridos, e lá em Pindamonhangaba nós tínhamos 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, só um grupo ainda pagava aluguel. Esse grupo era muito pequeno, tinha ali cerca de 20 membros nesse grupo. Mas quando eu cheguei, ele falou assim: pastor, nós temos um sonho de comprar um terreno para nós. E eu fui olhar as condições financeiras do grupo. Eles tinham realmente ali uma reservinha, que era o plano deles. Eles tinham a oferta normal da igreja e tinha, Valmir, uma oferta para comprar um terreno. E quando eu cheguei, tinha 24 mil reais no caixa para comprar um terreno. Um dinheiro que eles não mexiam por nada. Só que eles estavam num bairro, queridos, que os terrenos eram 5 por 25. Como é que você constrói uma igreja num terreno de 5 por 25? Não dá. E além do mais, o bairro era um bairro novo, promissor, próximo do centro.
Cara, e eu fiz uma promessa para eles assim, falei assim, irmãos, eu não quero sair desse distrito sem comprar um terreno para vocês. Eu fiquei 4 anos em Queda, 2 anos de pandemia, 1 ano praticamente com a igreja fechada, logo que eu cheguei. Quando eu estava para sair, queridos, eles já tinham 80 mil reais no caixa da igreja. Um grupo de 20 irmãos, pobres, tá? Não tinha ninguém que poderia dizer assim, não, essa pessoa tem recurso. Não, mas eram fiéis. E eu falei, eu estou saindo, eu não posso deixar de cumprir uma promessa, eu tenho que tentar fazer isso. E eu achei um terreno no bairro, de esquina, uma placa assim, vende-se, todo curado, de esquina, numa avenida principal do bairro. Eu falei, será que esse é o terreno? Tinha metragem na placa, 457 metros quadrados, de esquina. Olha que beleza. Eu peguei o telefone, dali mesmo liguei para o telefone da placa. O terreno era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Estava vendendo. Falei, mas por que vocês querem vender? Ele falou assim, pastor, porque nós não construímos uma igreja próxima da outra. Nós temos uma igreja próxima, então esse terreno nós vamos vender. Falei, quanto vocês querem nesse terreno? 280 mil reais. Falei, meu pai, eu só tenho 80. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Eu falei, mas é esse o terreno, não é outro. Eu comecei a negociar isso. Baixou para 270. Eu negociei um pouquinho mais. Falei, meu irmão, nós não temos esse recurso. Nós não conseguimos pagar esse valor. E ele foi baixando, 250, 240. E eu cheguei em 220. Agora nós tínhamos 80. Faltava ainda um complemento para isso. Eu tinha pouco tempo, porque eu já sabia que eu ia ser transferido para cá, para a Independência. Eu peguei o telefone, liguei para o nosso tesoureiro da associação. Falei, pastor, nós temos que ajudar esse grupo. Os irmãos são fiéis. Poucos irmãos pobres, ali, baixa renda, mas dedicam uma oferta especial para comprar o terreno. E eles têm 80 mil reais. Ele falou, quanto que é o terreno? Eu falei assim, era 280, pastor. Mas eu cheguei em 220. Ele falou assim, eu tenho 120 mil para te dar. Que eu posso te dar. Final de ano, queridos, a associação não tem mais dinheiro. Já investiu o que tinha que investir. Ele falou, eu consigo 120 mil. Eu falei, pastor, falta mais 20. Não, mas esse 20 eu não tenho. Eu falei, pastor, mas... Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho para o ano que vem. Mas para esse ano eu não tenho 120. É lógico que ele não ia também dar aquilo que ele não tinha. Eu falei, pastor, 80 com 120 vai dar 200. Eu cheguei em 220. Falei, pastor, deixa eu fazer uma proposta para o senhor. Falei, e se eu pegar esse 20 mil de outras igrejas do distrito, quando virar o ano, o senhor repõe? Ele falou, desse jeito dá certo. Você pode comprar, se você conseguir. Eu já liguei para 2 igrejas e falei, vocês emprestam 10 mil reais? Aí cada igreja emprestou 10 mil reais e nós compramos o terreno para eles. Eles não sabiam disso, queridos. Eu estava indo embora, eu tinha pouco tempo. Comecei a negociar, fizemos a compra e começou a minhas férias. Não deu tempo de eu passar a escritura. Eu não ia voltar mais para lá. Eu ia vir para cá. Mas no meio das férias eu falei, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar essa escritura para eles. Marquei no cartório, fui no cartório, voltei da viagem, fui lá, peguei a escritura e marquei com os irmãos na frente do terreno, uma reunião durante a semana, todos eles foram lá. Falei, irmãos, aqui está a escritura de vocês. Deus abençoa a promessa. Queridos, a igreja precisa ser fiel. Nós temos condições de fazer isso.
E eu tenho certeza que aqueles que estão cumprindo o plano com Deus de devolver uma oferta igual ao dízimo, veja, não é um segundo dízimo, é o dízimo e uma oferta voluntária também de 10%. Eu tenho certeza que Deus está abençoando. E está abençoando a igreja também. Então nós temos planos, temos que avançar. Mas tudo isso precisa de recursos. Os irmãos ficaram felizes com isso. Eu tenho certeza que eles vão construir essa igreja em pouco tempo. Amém? Porque eles têm coragem para isso, têm disposição. Eu quero ler com vocês um texto. Esse texto é do manual da igreja, não tem nada a ver com isso que eu estou falando para vocês. Mas eu me propus a ler um texto do manual da igreja que fala sobre música, sobre adoração, sobre este departamento importante. Gente, não é pastor Orestes, é manual da igreja, tá? E eu já quero fazer uma pergunta, porque o João vai colocar o texto na tela. Quero fazer uma pergunta para vocês: tem alguém perfeito aqui na igreja? Sim ou não? Não tem, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta para a gente entender bem o texto aqui, tá? Eu vou ler com vocês o texto, porque o texto precisa ser lido. O texto está dizendo assim, olha, eu vou virar um pouquinho para você ficar aqui a tela maior. A escolha de coordenadores de música. A igreja deve exercer o que, irmãos? Leia comigo. Exercer o quê? Muito bem. Exercer o quê? Exercer o cuidado? Não, é o máximo cuidado. Tá? Olha aqui, ó. Na seleção de diretores de música. Escolhendo unicamente quem? Que são totalmente consagrados. E que providencie músicas o quê? Apropriada para todos os serviços de culto e para outras reuniões. Olha só, eu grifei ali, tá? Música secular ou de natureza questionável não deve nunca ser introduzida nos nossos serviços religiosos. Os diretores de música devem colaborar estreitamente com quem? Com o pastor e quem mais? Os anciãos, para que as escolhas musicais se harmonizem com o tema do sermão. Então veja, essa é a responsabilidade do diretor de música, tá? Trabalhar junto com o pastor ou com os anciãos para que as músicas possam estar em harmonia com aquilo que está sendo pregado. Às vezes a gente prega uma coisa aqui na frente, a pessoa que vai cantar não tem nada a ver. Eu achei bem interessante que ontem o João me mandou as músicas que as meninas estão cantando para nós aqui, e os meninos também, né? As meninas e o menino, né? Então veja, e encaixou, queridos. Eu não tinha falado para eles a mensagem. Todas as músicas encaixou na mensagem. E eu não precisei nem mudar a ordem, viu? Ficou na ordem certa. E olha aqui, São Espírito Santo trabalhando. Olha o que diz ali: o diretor de música está sob a direção de quem? Do pastor ou dos anciãos, e não atua de maneira independente, né? Ou seja, esse departamento precisa trabalhar diretamente ligado ao pastor e ao ancião, porque é a adoração que vai estar de acordo com aquilo que está sendo pregado. Olha aqui, o diretor de música deve aconselhar-se com eles quanto à música a ser apresentada e a seleção de quem? De cantores e músicos. Não é só a música, é também em relação à seleção de quem vai cantar, tá? Passa a próxima para mim aqui, ó. A escolha de músicos. A música sacra é uma parte importante do culto público. A igreja deve exercer o quê? O máximo cuidado na seleção de membros do coro e de outros músicos que representem de forma o quê? Correta o quê? Então precisam ali, queridos, representarem de forma correta os princípios da igreja. Não está dizendo que a pessoa é perfeita, mas precisa estar de acordo com os princípios da igreja. E olha aqui, ó, a continuidade: os músicos devem ser membros da igreja, da escola sabatina ou dos ministérios da juventude adventista, dado que ocupam um lugar notório no serviço religioso.
Modéstia e de decoro na sua apresentação e no que mais? No seu modo de vestir. E termina dizendo que o uso de uniforme do couro é opcional. Então pode usar ou pode não usar, desde que esteja vestido adequadamente. Então essa é a orientação da igreja, queridos. Não é cobrança do diretor de música, do pastor, do ancião, não. É orientação de Deus para a igreja. Essa é a manual da igreja. Tá? Agora veja, as pessoas têm que cuidar disso aí. Não é só vir aqui na frente para cantar. Tem que estar de acordo com os princípios da igreja e tem que estar bem apresentado para estar atuando à frente da igreja. Tá? Então isso é importante. Então, se em algum momento alguém que for cantar, eu já conversei isso com o nosso diretor de música aqui, está na escala, mas não veio vestido adequadamente, o que acontece? Não canta. Simples, não é? Não canta. Pastor, vai ficar sem música? Não, a igreja está cheia de música. Nós temos um inário repleto com 600 músicas. E é tão gostoso ver a congregação cantando juntos, é ou não é? Sim, nós temos música maravilhosa. Então, aqui está a orientação da igreja para tudo isso aí. Agora tem uma palavrinha que eu quero perguntar para vocês: o que é decoro? Respeito. Pastor, está escrito decoro. Então vamos ver o que é decoro? Passa aí. Olha lá o que é decoro. Decoro significa decência, compostura, recato ou respeito a quê? As normas morais. Tá? É a qualidade de se comportar de maneira adequada, respeitosa e ética, de acordo com o que é esperado em sociedade ou em uma profissão. Ou seja, na sociedade que você faz parte, quais são as normas que ela tem? Então você vai viver de acordo com essas normas. Entendeu? Na profissão que você desenvolve, tem normas. Então você vai desenvolver essas normas. Isto é decoro. Tá? Você já ouviu falar que é decoroso, que é indecoroso? Então veja, nós precisamos ter esse decoro. Nós estamos na presença de Deus. O que se espera de alguém que vai estar à frente da igreja? Você tem que observar isso. Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou estar vestido? Você tem que observar isso. Se eu tivesse vindo pregar hoje para vocês de calça comprida aqui, jeans e uma camiseta e um tênis no pé, talvez alguns iam gostar. Nossa, o pastor está bem jovial, está moderno. Mas o que aconteceu com a maioria? Percebe? Então, eu já falei, não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei, eu não vou em supermercado, principalmente no período meu de trabalho, que eu estou em atividade, de bermuda. Teria algum problema de bermuda no supermercado? Não, dentro dos princípios da igreja, talvez não. Mas eu sou quem da igreja? Imaginou se a família da querida me encontra no supermercado, e ela está com as visitas na casa dela, que vieram visitá-los, e ela foi no supermercado e ela chega lá e fala assim: esse aqui é o nosso pastor. E eu estou de bermuda e chega lá. Como é que eles vão olhar para mim? Percebe a diferença? Percebe? Então nós temos que entender essas questões e nos preocupar com isso, tá bom? Então é a orientação do manual da igreja para todos nós que a gente precisa entender e respeitar, tá bom? Então que Deus abençoe. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz com a presença de todos vocês, mas principalmente com o Valmir aqui e com a mãe, a Maria Selma, que está aqui acompanhando o filho também, que vieram me visitar hoje. Eles me alegraram, o Valmir me alegrou, mandando uma mensagem, falou: pastor, você vai pregar quando na igreja? Eu quero lá ouvir um sermão e estar com o senhor. O Valmir é um primo que eu encontrei na vida. É primo? Ele é Valmir Nunes, eu sou Orestes Nunes. Nascemos aonde? Ele nasceu em Cunha e eu nasci em Cunha. Então eu quero ver alguém provar que nós não somos primos. Pode ser que ele seja irmão também, eu não sei, né? De repente, mas a mãe está ali, ó. Eu tenho a minha mãe. Valmir é alguém do coração, queridos. Ele foi convidado para fazer uma social com a gente, uma social de roda. Ele é muito bom nisso, tá?
O Wellington está atrás dele, tentando agarrar ele, viu, Wellington? Para ele vir fazer social de lado para nós. Mas ele estava sentado ali, ele falou para mim que ele já está indo embora. Ele veio porque ele vai ficar um tempo fora. Ele vai lá para o NASP para preparar o NASP e toda a estrutura para receber o Maranata São Paulo. E depois do NASP ele já vai para Barretos para preparar o Camburi que vai ter em janeiro do ano que vem. E eu falei para ele que ele está andando com pessoas mal impressionadas. Está complicando a vida dele. Ele começou a se envolver com o João Ricardo, e aí não dá certo. O João Ricardo ele viaja o mundo preparando os rodeios aí da igreja. Rodeios que eu estou falando, campuris, tá? Os campuris da igreja, os ambientes, ele prepara toda a estrutura. A parte metálica, a parte de palco, a parte de acampamento, a parte elétrica, os banheiros. O João Ricardo com a equipe dele conta, e agora pegou o Valmir para levar com ele vestido. Então, a gente vai estar aqui. O Valmir, ele teve uma triste situação, e a esposa faleceu em dezembro, né? Dezembro, na irmã Lourdes, e ele tem sobrevivido aí, tem se dedicado à igreja, e a gente agradece por essa força que Deus está dando, viu? E pelo carinho que você nunca vai perder. Ele é um primo que a vida me deu e um amigo do coração. Então hoje ele está conosco aqui. Ele diz: eu quero ler com vocês, para começar a mensagem dessa manhã. Nós temos pouco tempo ali, mas acho que a gente vai conseguir transmitir uma mensagem. Lucas capítulo 7, verso 47. Esse texto do verso 47, ele está dentro de uma história. Aquela história de que Jesus ele foi jantar na casa de Simão. E Simão era um fariseu. E nessa história, queridos, entra uma personagem inesperada. Não era comum isso acontecer naquele meio social. Eu quero ler esse texto com vocês, para que a gente possa trabalhar essa situação. O texto diz assim: por isso, afirmo a vocês, que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela fez o quê? Ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, o que acontece? Pouco ama. Jesus ele deu esse contexto para nós aqui, essa mensagem, porque ele estava à mesa com Simão. Ele era um religioso, queridos, criterioso, mas tinha o coração fechado. O jantar seguia as normas sociais, até que esta mulher, ela rompe o protocolo. Ela entra sem ser chamada, e ela traz um vaso de alabastro. Mas o que se derrama ali não é apenas perfume, é a alma dessa mulher, é a vida. Ela se ajoelha e chora. Ela beija os pés de Jesus. Simão pensa em silêncio ali naquele momento. Se este fosse verdadeiramente profeta, ele saberia quem é essa mulher. E no silêncio do coração, por isso que eu disse que as músicas foram apropriadas, porque ali naquele silêncio daquela mulher, que ela não se atreveu a falar alguma coisa, ela apenas se curvou diante dos pés de Jesus. Diante desse silêncio do coração de Simão, Jesus responde em alta voz, e ele contou uma parábola que expõe o orgulho daquele homem. Ele revela a verdade, que há muito ama, é porque muito foi perdoado. Aquela mulher entrou sufocada, sem rótulo, e saiu libertada pelo perdão.
enquanto Simão, ele permaneceu do jeito que estava, Maria, o nome que é dado a essa mulher, saiu cheia do que nunca teve, uma nova identidade em Cristo. Amém? Hoje nós estamos iniciando a Semana da Mulher Missionária. Eu vou estar pregando hoje, mas na sexta-feira nós vamos receber o pastor Randy, que é o departamental de música jovem da nossa associação. Ele é músico, ele é cantor, ele é pastor, e ele vai estar pregando sexta, sábado de manhã e vai terminar no domingo à noite. Vocês não podem faltar nessa programação, queridos, porque tem muita mensagem importante para nós. O propósito dessa mensagem, queridos, é dizer que nós somos verdadeiramente livres quando nós amamos como fomos amados, sem reservas, sem julgamento e com o coração quebrado diante da graça. A doutrina 10 da nossa doutrina fala sobre a experiência da salvação. E o amor não é apenas o caminho que nos leva até a salvação, mas é a evidência máxima de que a salvação já aconteceu. A Bíblia nos diz, queridos, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a tela vai ajudar a gente aí com a rapidez. A Bíblia nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela nos faz, querido, entender que nós não vamos ser salvos, mas nós já estamos salvos. Essa certeza que nós devemos ter. Nós estaremos preparados para o céu. A irmã White diz: o desejado das nações, pois temos o céu no coração. A comunhão com Deus é a vida da alma e transborda em amor para o próximo. Numa noite de véspera de Natal, numa terra fria, marcada pela guerra, uma jovem grávida, rejeitada por todos, caminha sem rumo. O bebê estava a ponto de nascer, mas nenhuma casa a acolheu. Sem roupa, sem teto, sem afeto, ela dá a luz sobre uma ponte. Ela tira sua jaqueta, tira sua blusa, tira sua saia e aquece seu filho com seu último calor. Na manhã seguinte, um missionário encontra o bebê salvo pelo amor sacrificial de uma mãe. Anos depois, queridos, ao conhecer a sua história, aquele menino, ele tira suas roupas diante do mesmo rio e ele ora: Senhor, ajuda-me a entender quanto frio mamãe sentiu por mim. Será que a gente tem orado assim? Será que nós temos pedido para Deus nos ajudar a entender ou sentir o mesmo que Jesus sentiu quando Ele permitiu ser pregado na cruz? Vamos orar? Queridos, hoje o céu nos chama para amar assim. Amar como? Amar até doer. Amar até ser quebrado. Amar até ser transformado.
fácil, queridos, para a gente viver ao lado de Jesus nessa terra de está. Está muito fácil. Nós não precisamos de mais nada. É só viver como todo mundo está vivendo, não é assim? E ainda quando somos questionados, ainda dizemos, pastor, mas todo mundo vive assim. Todo mundo faz. Para que exigir tanto? Queridos, a salvação não foi fácil. Causou dor, sofrimento. Amor, queridos, é o vaso que se quebra para perfumar o mundo. A mulher da história, ela foi convidada, ela não foi convidada, mas ela entrou naquela história. Ela não falou nada, ela apenas adorou. Ela não foi aceita pelos homens, mas foi acolhida por Jesus. Ela não levou um argumento para se justificar. Ela levou um frasco e quebrou tudo aos pés de Jesus. Naquela situação, Jesus, ele disse, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Simão ofereceu um julgamento, Maria ofereceu perfume. Jesus não escolheu o religioso da casa, ele escolheu o coração forasteiro que estava quebrado. Porque o céu, queridos, prefere o aroma do arrependimento do que o som da arrogância. Amor é fruto, não é fábrica. Você não consegue amar por esforço. O amor é fruto e ele nasce de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor. Queridos, não há como você amar se não tiver o Espírito Santo. Nós podemos confundir o amor achando que ama, mas é uma coisa nenhuma. Nós tratamos bem as pessoas para não perder a amizade, para não ser rejeitado. Nós concordamos com tanta coisa que não está de acordo com aquilo que a gente conhece, e aí dizemos que é por amor. Isso não é amor. O amor é o fruto do Espírito. Uma árvore dá fruto porque é natural dela. Ela não se esforça para dar fruto. Por que eu e você temos que nos esforçar para dar fruto? Não é assim que funciona. Maria não se quebrou para ser aceita, queridos. Ela quebrou o vaso porque havia sido aceita. O amor que transforma não é somente a causa da salvação, é a consequência do milagre da graça. Não ame para conquistar o céu. Ame porque o céu já te alcançou. Amém. Às vezes a gente não sente nada, mas a oração, ela sente que está apagada. Sabe aquela brisa suave, queridos, que bate assim? E que a brasa ali praticamente virou cinza. Não tem mais nada ali a não ser cinza. E de repente você olha para aquela brasa e você percebe uma fumacinha tímida subindo. E de repente há um fogo naquele lugar. É assim que funciona quando a gente busca a Deus em oração.
quando a gente é usado pelo Espírito Santo. Eu quero contar rapidamente para vocês a história aqui da Thelma Brenha. A Thelma Brenha, ela é a nossa diretora hoje do Ministério da Mulher para o Estado de São Paulo. Lá no passado, ela fazia parte de um pequeno grupo e ela tinha vontade de fazer mais para Deus. Mas como fazer mais para Deus? Se eu não prego, se eu não dou estudo bíblico, se eu não sei falar publicamente. E ela começou a buscar isso em oração, buscar incessantemente. E ela, nessa busca que ela teve, ela começou a praticar, a exercer. E ela orava com tanto amor, queridos, e tantos desejos de ajudar mais na causa de Deus, que isso floresceu. E hoje, ela não cuida de um pequeno grupo. Hoje ela cuida do grupo de mulheres da igreja do estado de São Paulo. Quando você ora por alguém, o seu trabalho é por dentro. A prece reacende a chama. E eu quero dizer para vocês, queridos, o amor, ele não é uma emoção, um sentimento. O amor é uma decisão. É uma decisão que eu e você precisamos tomar para poder praticar isso e se transformar em ação. Então, é a única linguagem que o céu fala fluentemente. Quem ama de verdade não calcula, não espera a recompensa, não se protege da entrega. Simão deu um banquete e ficou no anonimato. Maria, ela deu um perfume que será lembrada para sempre. Quem ama deixa marcas que o tempo não pode apagar. Não importa o que aconteça, você nunca vai esquecer. Madre Teresa de Calcutá, ela imortalizou uma frase que dizia o seguinte: sou apenas um lápis na mão de Deus. Ele faz o pensamento, faz a escrita. O lápis só precisa se deixar usar. A pergunta é: você está disposto a ser esse lápis? E deixar que o amor escreva uma nova história por meio de você? Queridos, Jesus está à mesa esperando corações que se quebram diante dele. Não importa o seu passado, não importa como você tem vivido, o importante é como você vai se entregar para Jesus. Ele quer a sua vida para Ele. Não há transformação sem entrega. Eu peço para vocês nessa semana que orem por uma pessoa. Envie uma mensagem para ela, faça um gesto de carinho, diga uma verdade, dê um passo. O céu está pronto para ser derramado sobre vidas que amam com liberdade e vivam com propósito. Que tal você quebrar o vaso agora e entregar a sua vida ao Senhor? Deixe que o perfume da graça de Jesus tome conta da sua vida. Ele quer que você transborde em amor. Nós cantamos isso. Ele quer preencher a sua casa, a sua igreja, a sua família. Ele quer preencher a sua vida. Eu quero perguntar para você nessa manhã se você está disposto a quebrar a sua vida diante de Jesus e deixar que o perfume incendeie o ambiente por onde você passar.
Jesus está esperando aqui nós. Ele não está esperando alguém com o coração endurecido, cheio de orgulho, de prepotência. Ele está esperando alguém que não se importa com mais nada, porque já foi perdoado. Porque não vai ser salvo, porque já está salvo. Alguém que entenda isso e que agora diga: Senhor Jesus, aqui estou eu e eu quero me quebrar diante do Senhor. Jesus espera, e Ele espera. Jesus te espera. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. E se você entender que é para você que Jesus está falando, eu estou te esperando, eu quero que você se sinta perdoado, porque você me ama, você entregou sua vida por mim. E se você muito me ama, você também muito vai ser perdoado. Não importa o que a gente faça, o que Jesus quer é perdoar. Somente isso. Ninguém vai perder o céu porque cometeu um pecado. Ninguém vai perder o céu porque está vivendo em pecado. Essa não é a condição do céu para nós. Nós só vamos perder o céu se nós não aceitarmos o perdão que Jesus quer nos dar. É simples. Ele está dizendo: eu estou te esperando. Aquela mulher não se importou com nada. Ela entrou na casa de Simão, ela não foi convidada. Ela não fazia parte da mesa. E diante de uma roda de homens que estavam ali, que era a cultura da época, Magali, ela simplesmente se jogou nos pés de Jesus. E ela não se importou com mais nada. E ela chorou a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Mas e agora? Ela pega os cabelos para secar os pés de Jesus. Não importa quem seja essa mulher. Não importa. Não importa quem seja você. O importante é que Jesus está dizendo assim: você também quer se quebrar diante dos meus pés e sair daqui com esse sentimento de que foi perdoado. Nós vamos ouvir essa mensagem musical e eu quero orar no final dela. Fale com Jesus neste momento enquanto você ouve a mensagem. E no final eu quero orar com você.
Às vezes eu penso, queridos, que Deus está muito para falar com a gente. Essa música ela tem uma mensagem direta para mim, para você. Quando a letra fala assim, eu ainda estou aqui, te espero. O que você pensa? Esse ainda é forte. Jesus. É forte esse ainda. Porque esse ainda tem uma conotação, queridos, que não era para estar mais lá. Mas eu ainda, Alexandre, estou aqui. Eu ainda estou aqui. E eu te espero. Eu quero ser teu pai, eu quero ser o teu farol. Eu quero te abraçar. Esse convite é para você. Você quer orar comigo nessa manhã? Quer vir aqui à frente para te orar? Esse é um chamado tão gostoso de ouvir. Como nós estamos precisando disso, queridos. Como nós estamos precisando desse abraço, sabe, Almeida? Esse abraço que faz a gente soltar lágrimas nos olhos, né, uma noite. E Jesus está falando assim, eu estou te esperando, eu estou aqui. Eu quero te abraçar, eu quero ser o seu farol. Farol é aquele que dá a direção, queridos. Ele que mostra o caminho. É um momento muito especial. E Jesus está dizendo isso para mim e para você. Feche os olhos, Pai querido. Muito obrigado,
obrigado, Senhor. Obrigado por mensagens que mostram para nós que a nossa vida não está perdida. A gente ouve tantas histórias deste mundo, tantas coisas, tantas insinuações. O demônio ele fala conosco, mostrando que não tem mais jeito. Por que a gente vai entregar a vida para Jesus? Não tem mais jeito, foi longe demais. Olha como é que nós estamos. E por vezes achamos que tudo vai ser assim mesmo e que Jesus vai voltar aqui e vai nos salvar. E Ele simplesmente está ali, dizendo: eu ainda estou aqui, eu estou te esperando. Eu quero ser o teu farol, eu quero ser o teu pai, eu quero te abraçar. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós precisamos sentir esse amor. Está faltando. Nós precisamos desse abraço. Esse abraço que diz: você não está sozinho, eu estou aqui com você. Nós vamos andar juntos. Nós vamos vencer. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Nós vamos sair da tua presença hoje e nós queremos que a nossa vida esteja quebrada diante dos pés de Jesus, para perfumar o ambiente, perfumar vidas de pessoas. Toma-nos em tuas mãos nesse sábado, Pai, e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.